Helena, fala para mim, você falou que você esteve na embaixada, da embaixada americana. Como é que era essa coisa de ter acesso a livro, a revista, o que estava acontecendo no mundo? O que vocês tinham acesso naquela época? Muito pouco, ou quase nada. Exatamente, eu encontrei na livraria Thomas Jefferson esse Onde era livro. essa livraria? Dentro da embaixada dentro da americana. embaixada. Tá. Encontrei esse livro e mais nada. Não, tinham algumas revistas, eles tinham. Tinha a Lina Bobardi teve uma revista de arquitetura que falava muito de cultura brasileira, e o Niemeyer teve uma revista de arquitetura. Eu já consegui localizar uma ou outra coisa sobre design nessas revistas. O pessoal de São Paulo, dentro da arquitetura, tinha coisas, tinham gente trabalhando nisso, às vezes publicavam. Mas... E essa coisa, o pessoal de São Paulo, vocês tinham contato, assim, com, enfim, as coisas que se produziam lá no Instituto de Arte Contemporânea, o que a Lina Bobardi fazia? Tinha isso ou não? Você falou que você estagiou... Não, eu estagiei na mobília contemporânea. Através do Wollner a gente tinha algum contato. E tinha o Calduro também. O Calduro também deu aula na EJA? Não, mas nós tínhamos contato com ele. E tinha quem mais? Tinha um outro paulista que frequentava a gráfica. O Wollner tinha uma gráfica. Então, nesse estágio, a gente teve contato com esse pessoal. Mas não era uma coisa muito próxima para o pessoal que só estava aqui no Rio de Janeiro. E, por exemplo, o Wollner, que tinha vindo de um período de estudo em Ulm, assim, tinha uma preocupação em trazer livros para a biblioteca, enfim, comprar livros estrangeiros. A biblioteca se formou com bastante livros. E a faculdade já abriu com essa biblioteca. Já abriu com essa biblioteca. Então já tinha um bom acervo. E nós comprávamos muitas revistas com um vendedor francês que atendia agências de publicidade. Então ele visitava, ele levava anuário, levava grafista, e a gente comprava, eram muito caros, mas cada um comprava o seu. E isso através desse pessoal da publicidade é que a gente tinha algum acesso. Mais trabalho especificamente a design, não era quase nada. E como é que era essa questão, assim, da terminologia design e desenho industrial? Que eu também sempre pergunto isso para as outra pessoas. Questão. A escola era de desenho industrial. E até hoje né? Falava-se em desenho industrial, design quase não se falava. Ouvia, né? Falava-se em desenho industrial, criava-se uma confusão horrível, porque todo mundo pensava que era desenhista técnico. Você desenha até... sei lá, poucos anos atrás, de vez em quando, procurava o escritório. Você não pode fazer um desenho técnico. Não é bem isso, a nossa atividade é outra. Você tinha que explicar tudo. E isso era muito pouco entendido. A minha firma produz plano de desenho industrial até hoje. E você acha assim que tinha uma coisa... tipo uma posição política não colonialista, não vamos usar uma terminologia brasileira não ao colonialismo? Você acha que não passava por isso? Acho que não passava por Foi uma tentativa mesmo de traduzir... Não vi essa coisa nacionalista, não. E eu acho curioso, assim, porque eu já andei pesquisando um pouco até essas revistas, né, que eu falei, Habitat e tal, e você vê, eu até talvez o próprio Jornal do Brasil, não me lembro, eu já andei pesquisando coisas da época, assim, da fundação da EJA, e você vê a palavra design aparecer na imprensa, né, mas assim, era uma coisa, me parecia tão forte quando eu estudei, que não podia falar design, que tinha que ser desenho industrial. Eu tenho essa sensação, mas eu entrei em 79, então assim, um momento de abertura, pós-governo militar, eu acho que tinha um viés político maior, talvez. Eu acho que no nosso tempo não havia. Essa questão não era importante. Não, a palavra design quase não aparecia. Eu não me lembro de ouvir falar em design.
Era desenho industrial. Uhum. E como é que era? Era desenho industrial e comunicação visual ou programação visual, ou tanto faz, ou as duas coisas? Bom, na EJA, o primeiro ano era um curso fundamental. Uhum. E depois é que se dividia. Né? Mas a terminologia era mais comunicação visual? Desenho de produto e comunicação visual. Programação visual não se falava muito? Sim, falava-se muito em programação visual. Uhum. Aliás, eu acho que até o nome da sequência era programação visual, não tenho certeza. Uhum. Eu sei que eu fiz produto. Por alguma razão, na biblioteca da EJA, meu nome está lá em programação visual, coisa que eu não fiz. Eu fiz porque produto. Podia fazer só produto? Porque quando você escolhia. Quando eu fiz, a gente fazia as duas formações. A gente tinha todas as disciplinas iguais, só o trabalho final, enfim, que eventualmente era numa das duas áreas. Mas... Não, nós tínhamos duas áreas distintas. Uhum. Havia matérias comuns, mas eram duas áreas distintas. Tá, né? Na minha época não. Fala para mim então da Produplan, quando é que você monta, qual era essa demanda, como é que você... Bom, enfim. Aí é um pouco complicado, porque eu tive 1001 atividades paralelas. Quando você saiu da faculdade? Você foi fazer o quê? Eu já trabalhei, durante a faculdade, eu trabalhei numa fábrica de estiropor, com vista ali para o caju. E fazíamos muitas embalagens para a indústria farmacêutica, enfim, baldinhos de gelo. Mas foi um período curto. Eu saí porque ela era gerida por um pessoal que vinha de engenharia, que herdou isso numa massa falida. O gerente de marketing é muito curioso. Ele queria fazer brinquedos para concorrer com a Estrela. E aí mas não é adequado, isso é um material frágil, quebra. Então, vou fazer, é muito discutível, mas assim mesmo, vamos fazer um patinho que flutue com pintura. Não, eu quero fazer uma boneca articulada. Meu senhor, impossível fazer uma boneca articulada com isopor, que vai quebrar o bracinho. E aí começou a ficar muito difícil e eu resolvi me afastar. Mas eu ainda era aluna da EJA, creio que no terceiro ano. E a demanda desses trabalhos vinha pela EJA? As pessoas procuravam a EJA? Não. Eu é que fui lá fazer uma compra de estiropor, comecei a conversar. E aí eles disseram, que ótimo, você faz isso, por que você não vem trabalhar aqui? Pela EJA eu nunca tive indicação para nada, não. Aí depois disso, quando eu me formei, aí eu tive tese para fazer, estava muito ocupada, parei trabalho. E então eu comecei, quando terminei a EJA, comecei a trabalhar no ensino. Porque éramos, na própria EJA. Éramos 5, selecionaram 5 assistentes. E a ideia é que esses 5 assistentes iam formar o quadro substituto dos professores. E quem eram esses 5? Era eu, Silvia Granville, Roberto Paslaiso, quem mais? Leonardo, e tinha um quinto que eu não me lembro quem era. E então, o primeiro ano eu era assistente do Bert Miller. O segundo ano, aí entrou Arthur Lísio Pontual. Eu fui ser assistente dele. E aí, no terceiro ano, é que entrou a Daisy Eagle, que foi uma revolução na escola. E aí eu pedi para ser assistente dela, porque eu queria ver uma coisa nova. E aí foi um trabalho extraordinário. Ela fez uma revolução na escola, trouxe uma visão muito diferente da visão alemã. E ela era uma professora dedicadíssima. Então, nós ficávamos, às vezes... Que teve uma presença meio conturbada, né, na escola, assim? Teve, que ela não foi bem aceita pelos professores. Por quê? Porque ela vinha de um ensino americano. Ela vinha do Institute of Design, que era uma coisa muito mais livre do que aquela coisa de Ulm, que era muito rigorosa. E eu não sei se houve ciúmes do quadro, eu não sei dizer por quê. Ela não foi bem acolhida, mas ela fez um trabalho extraordinário. Quando ela terminou, ela montou uma exposição.
que quando as pessoas abriram a porta, entraram e viram a quantidade de trabalhos, ficaram espantados. Né? Uhum. Ela dava aula de quê? Era o curso fundamental. Uhum. Mas como todo mundo dizia, o que é que vai ser disso? Porque não era aquela coisa... Aquela metodologia... 1.2, aquela metodologia rígida alemã. Uhum. E foi muito interessante, foi muito interessante.